A paz, Senhor, povo de Deus, a paz, Senhor, abençoado. Vamos ler mais uma palavra de Deus, vamos ouvir uma palavra de Deus neste momento. Vamos ler em Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26. Glória a Deus. Marcos 8, versículo 22 a 33, aleluia. Vamos ler esta palavra aqui, tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de ensinamento, glória ao nome do Senhor. Tem uma palavra de milagre, só nesse trechinho aqui, pessoal, glória a Deus, para ver como Deus, onde o Senhor passa, deixa uma bênção, deixa uma cura, aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus. Compartilha aí, pessoal, em nome de Jesus, compartilhe, toca aí no sininho, certo? Dê um joinha aí, em nome de Jesus, compartilhe para várias pessoas, porque tem gente que precisa ouvir esta palavra, aleluia. O texto começa assim: a cura de um cego de Betsaida, glória a Deus. É chegado em Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando ao cego pelas mãos, e levou-o para fora da aldeia. Se trata de aldeia porque era povoada, pessoal. Glória ao nome santo do Senhor. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-se-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo homem, pois vejo como uma árvore andando. Eita, quer dizer que ele não estava enxergando direito, pessoal, ainda. Foi assim, incessivamente, foi crescendo e foi vendo a visão, foi vendo as pessoas, porque ele não via nada. Glória a Deus. Foi vendo aos poucos, foi vendo, e o rapaz ficou curado. Aleluia. E levantando os olhos, disse: vejo um homem andando como uma árvore, vejo como uma árvore andando. Depois tornou e pôs-lhe a mão nos olhos de novo. Eita glória! Você vê, pessoal, que tem cura, que às vezes a gente faz só uma cura, já que é um milagre acontecendo. Tem que fazer uma cura, orar de novo, até o milagre acontecer, porque o inimigo é invisível, fica ali atrapalhando o milagre instantâneo. Eita glória! Aí tem que estar orando, ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, até a pessoa ser curado, aleluia, porque Deus fica vendo a sua fé e a sua oração, o seu esforço, e a pessoa é curada. Glória ao nome santo do Senhor. Você que estiver na sua casa, alguém com problema, confia no Senhor e você mesmo pode fazer a oração, aleluia. Ou se estiver sozinha, junte com outras pessoas e faça a oração, e Deus faz o milagre, aleluia, nesta pessoa que está precisando da oração, aleluia. E depois tomou, pôs-lhe a mão de novo nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe. A vista ficou tão boa que já de longe já enxergava. Eita glória! Esse Deus é tremendo, pessoal. Glória a Deus, aleluia. E já via ao longe, distantemente a todos, a vista ficou limpa, enxergando tudo, e mandou para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Glória a Jesus, aleluia. E saindo Jesus aos seus discípulos para a aldeia Cesaria de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que diz os homens quem eu sou? Jesus fez uma pergunta.
porque Jesus saía fazendo os milagres, e ele perguntou para os discípulos: quem diz que homem eu sou? E ele respondendo disse: João Batista. O outro diz que é Elias, mas o outro diz é profeta. Cada pessoa dizia uma coisa com Jesus, quer dizer, o nome de Jesus, podia ser João Batista, podia ser Elias, podia ser profeta. Eita glória! Que isso era o começo, aleluia. E ele disse: mas vós, disse com os discípulos, e vós, que diz quem eu sou? Eita glória! E respondendo Pedro lhe disse: tu é o Cristo. Eita glória! Pedro falou pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, um dom de Deus naquela hora ali, pessoal. Preste bem atenção o que vai acontecer com Pedro. Glória a Jesus. E admoestando-se-os para que a ninguém dissesse aquilo dele, porque não era a hora para a pessoa saber que ele era o Cristo. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Jesus falando dele mesmo. Que importa que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões. Falando para os discípulos dele, se fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, além de estar explicando, estava falando para os discípulos, que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha, já estava dizendo estas coisas. Veja que Pedro falou lá no começo, disse que tu é Cristo. Glória a Deus. E Jesus viu uma revelação do Espírito Santo na boca de Pedro. Preste bem atenção. E Jesus explicando para ele, com 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras para todos. E Pedro, preste bem atenção, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Por quê? Porque Jesus disse que ia morrer. Porque Jesus disse que o pessoal ia ser contra eles. Porque Jesus estava conversando com ele, mas não entrou na mente dele que Jesus disse: depois de 3 dias ressuscitaria. Se ele tivesse meditado na palavra nesta hora, ele tinha ficado calado. Mas o que ele disse? Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se os olhos para os seus discípulos, e repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás. O que é que aconteceu aqui? Quando Pedro achou ruim o Senhor dizendo, Jesus dizendo que os escribas e ele ia ser morto, mas que depois de 3 dias, ele não viu essa conversa, mas ele viu o quê? Que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões. O Pedro gravou isso. E pelo príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto. Já estava dizendo que ia ser morto por esses homens que Jesus acabou de falar. E Pedro não meditou na palavra que Jesus disse, ainda que ele morresse e sofresse, mas com 3 dias ressuscitaria. Aí Pedro
abertamente a palavra, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Que é isso, Jesus? Ou seja, isso aqui é história de morrer, você vai morrer nada. Mais ou menos algumas coisas assim que não está gravado. Mas eu imagino, ele repreendeu o quê quando Jesus disse isso? Ele gostava tanto de Jesus, mas ele não meditou o que Jesus disse. Com 3 dias ressuscitaria. Mas ele só pensou o que ia fazer com Jesus e o pessoal ia matá-lo. E Pedro não gostou dessa conversa. Aí Jesus repreendeu o Satanás que falou na boca de Pedro. Eita! Eu quero dizer aqui nesta palavra, povo de Deus, que está me ouvindo, que às vezes a pessoa fala uma coisa de Deus e acontece, e a pessoa pensa que toda vez que a pessoa vai falar, acontece. Não é não. Eita, irmão Tânia, não é não, é de jeito nenhum. Eu conheci uma pessoa que disse para mim que era cheio de Espírito Santo às 24 horas. E antes de chegar 24 horas do dia que eu vi ele de novo, uma semana ou um mês depois, tinha coisa errada na vida do camarada. Coisa muito errada que eu não faria. Eita glória! Tá vendo? Mas ele encheu o pulmão e dizia todo o que encontrava, dizia que tinha o Espírito Santo 24 horas. Eita glória! Se ele tinha o Espírito Santo 24 horas, então não poderia fazer nada errado durante 24 horas. Dele que ele dizia. Eita glória! Não tem condições, o homem na terra, pega até no pensamento, está pecando. A palavra de Deus, quando vem hoje para levantar a voz, para curar, cura. Mas tem outra cura que você, uma vez só, você ora, a pessoa é curado. Já outra cura, você tem que orar uma vez e orar 2 vezes e a pessoa não é curada, só vai ser curada daqui uns 15 dias, um mês, seja lá como for. Não é assim automaticamente. É através da palavra de Deus e através da fé que acontecem as coisas, pessoal. Eita glória! As pessoas lêem a Bíblia, leia. Não adianta só ler se não meditar na palavra de Deus. Aleluia! Se fosse assim, glória ao nome santo do Senhor, não tinha ensinamento da palavra de Deus, porque todo mundo já sabia de tudo. Não adianta uma pessoa, eu não sou crente, sou doutor da lei. O doutor da lei também não entende de nada, leia tudo aqui, se não for crente, não entende nada. Irmão Antônio, o que você está dizendo? É porque está na Bíblia. Eita glória! Aleluia! Homem da lei, antigamente lia a Bíblia e não entendia nada, precisava procurar Jesus para Jesus explicar. Eita glória, aleluia. Vamos, o assunto não é esse aqui, glória a Jesus. O assunto é de Pedro. Aí para você preste atenção, Pedro falou com o Espírito Santo e aqui embaixo Pedro falou que pela boca do Satanás, porque não queria impedir que acontecesse isso com Jesus. Se Jesus já estava explicando para ele broco, não prestou atenção e abriu a boca e disse uma coisa dessa. Glória ao nome santo do Senhor. Mas ele, virando e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Está vendo aí? Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, não estava pensando nas coisas espirituais. Nesse momento ele só estava pensando nas coisas materiais, nas coisas dos homens. Eita glória! Era esta palavra para que você medita nesta palavra, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, para você aprender as coisas de Deus, aleluia. E diz aqui um versículo, diz-lhe também: em verdade, digo, que dos que aqui estão, algum há que não provarão a morte, sem que veja a chegar o reino de Deus com poder. Eu já vi uma pessoa pregando esse trecho aqui, pessoal, dizendo que os discípulos iam morrer e muitos não iam ver o reino de Deus.
A pessoa não entende esse versículo. Eu vou explicar para você aqui esse versículo aqui, porque pode ter algum pastor tirando um bisquinho aqui, olhando, e pode ter alguns diáconos. É muito importante o meu canal para você que é diácono ou quer ser diácono, quer ter um cargo na igreja. Esse versículo aqui eu estou em Marcos 9, primeiro. Diz-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, estava falando do discípulo deles, aqui estão algum há que não provarão a morte. Ou seja, todos os discípulos morreram, certo? Todos morreram, mas está dizendo aqui, não provarão a morte, se que veja a chegada ao reino de Deus com poder. Aí o camarada diz, morreu e não viu a chegada de Deus com poder, achando, essa pessoa que fala isso, achando que o poder e grande glória de Deus vai ser agora no final, no fim dos tempos, de maneira nenhuma, ou achando que é no arrebatamento. Não, aqui ele está dizendo o poder de Deus. Eu vou lhe explicar agora para você entender. Eu sei que tem muito crente aí, que tem mais de 1.500 crentes aí me ouvindo, aleluia, muito obrigado por você estar curtindo meu vídeo e orando, aleluia. Aí diz aqui, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou falar de mim para não magoar ninguém aí, eu vou falar de mim, glória a Jesus. Eu ia por uma rua, e no final da rua, depois do acontecimento, foi que eu vi, é o que eu estou falando para você depois, mas na hora eu ia numa rua e de repente entrou o Espírito Santo dentro da minha mente e a minha mente ficou muito forte dizendo, volta, não vá nessa rua, preste bem atenção, volte, não vá por essa rua. Aí eu voltei de meio da rua, fiz a volta do carro e voltei. Quando eu voltei, que fui pela outra rua para rodear para chegar do outro lado, da onde eu ia, fiz até um retorno, aí estava a polícia para lá e para cá, tinha um tiroteio no final da rua. Eita glória! Aí depois foi que eu notei que foi o Espírito Santo que disse, não vá. Imagine se eu fosse passar no meio do tiroteio entre a polícia e os maconheiros, né? Sei lá, por aí. Entre a polícia e os drogados lá, no tiroteio. Imagine, quer dizer, um grande livramento o Senhor me deu. Quer dizer, é o reino de Deus ali, chegou. Eita glória! O outro assunto foi que eu tinha 2 irmãs, meu sobrinho, 2 cunhados. 5 pessoas e um 6 que estava no quarto vizinho. Mas os 5 estavam lá perto do acontecimento. A minha irmã já estava com a dor de cabeça quando eu cheguei lá. Eu numa situação difícil, presta atenção, povo de Deus. Eu estava numa situação difícil, mas quando eu cheguei lá, minha irmã com uma dor de cabeça muito grande, com a toalha ou era o lençol amarrado, feito a uma rodinha assim, e amarrou a cabeça assim, que é parecendo aquele né, sei lá, parecendo uma pessoa maluca mesmo, né? Com um bocado de pano na cabeça, ela dizia que era para apertar, para diminuir a dor. Eu disse, minha irmã vai para o pronto-socorro. Ela disse, acabei de chegar do pronto-socorro. E digo, não passou a dor não? Passou não. Eu digo, fale com o meu sobrinho lá, que meu sobrinho é crente também. Aí ela disse, ele já me deu remédio, eu tomei remédio, também não passou. E a minha irmã já orou também, não passou. E o cunhado também não orou, não passou. Eu digo, misericórdia. E só faltou eu, cheguei agora com uma situação dessa, e eu nunca tinha lidado com uma situação dessa. Glória ao nome santo do Senhor. Para você prestar atenção o que está na Bíblia, que é o reino de Deus chegando sobre você. Aleluia. Aí eu cheguei, disse, minha irmã, a minha irmã chama de, o meu é Félix, se chama de Felinho. Felinho, faça uma oração pela Pel aí, pelo fulano. Aí eu disse, vou, agora eu quero 3 minutos que eu quero conversar com Jesus ali. Você vai pro meu quarto? Aí eu cheguei lá, orei para Jesus, digo, Jesus, eu estou numa situação difícil, mas eu não pequei contra ti. Eita glória. Aleluia. E quando eu disse assim, pessoal, eu ia orando em outras palavras também, dizendo ao Senhor o que eu ia fazer ali na sala,
E ali me encheu aquele fogo dentro de mim, aconteceu alguma coisa em mim. Aí eu escutei o meu cunhado dizendo: fulano tá demorando demais. Olha, menos de 3 minutos eu fui pro quarto, aleluia. A minha irmã disse: demorou nada. Aí eu cheguei lá e minha irmã começou a gritar com a dor. Aí eu voltei, eu digo: Jesus, fulano já orou, ciclano já orou, já tomou remédio, já ia pronto socorro, é o Senhor agora que vai socorrer esse negócio aí, aleluia. Aí quando eu cheguei assim, meio, com os olhos cheios d'água, assim que eu estava orando o Senhor, aí eu disse: um de vocês aí, abre a Bíblia aí e lê um versículo. Aonde? Eu digo: aonde você abrir? Eita glória, já vim com aquela fé, com aquele fogo, crendo que Jesus ia expulsar aquele demônio ali. Aí, não sei se foi a minha irmã ou foi a cunhada, abriu, leu, nem me lembro ainda. Nem me lembro qual foi o versículo, para você ter uma ideia. Aí ela abriu, ela leu o versículo, aí eu conferi na minha Bíblia lá, que eu ando com ela. Aí eu conferi, comecei a ler. Quando comecei a ler, o bicho começou a ficar brabo lá, na cadeira, querendo se amostrar, querendo bagunçar. E o Espírito Santo já disse: é agora. Aí eu disse pra ele, digo: quer aceitar Jesus, fulano? Aí ela disse: não sei o que. Eu digo: não quero muita conversa não. Aí eu botei a mão na cabeça dela assim, de uma vez assim, não cheguei nem a tocar, pessoal, direito, na verdade nem cheguei a tocar direito. Aí quando eu fui fazendo assim, falei em nome de Jesus que sai, e disse umas palavrazinhas que eu nem me lembro o que foi que eu disse, para você ter uma ideia, aleluia. E aí antes disso, eita glória, antes disso eu disse: olha, você que está na porta, sai da porta e abre essa porta aí. Eita, aí o pessoal ficaram tudo assim, corriam para mim, só tinha 5 pessoas, mas um deles abriu a porta lá, aí ficou a porta aberta, aí minha irmã disse: tem que abrir o portão também. Não, ele vai sair daqui voando, para não ficar em ninguém aqui, nem de casa, nem no quintal. Aí quando eu disse isso, eu me estendi a mão assim, em nome de Jesus, e eu vi a mulher, deu um grito, minha irmã. Deu um grito de espantar qualquer um. Naquele grito que ela deu, aí o bicho desapareceu. Ela pensou que ainda estava com dor. Eu peguei a mão no pano assim, que estava na cabeça dela, e comecei desenrolando. Quando eu desenrolei tudinho, eu digo: agora agradeça a Deus que Jesus lhe curou, aleluia. Aí ela começou a botar a mão na cabeça, o semblante dela mudou logo e ficou aquelas coisas ali. Aí depois ela: obrigado, velhinho. Eu digo: epa, aí eu não, a Jesus. Fala aí que Jesus está escutando, onde você estiver. Aleluia. E foi assim que aconteceu. O que é que aconteceu nesse testemunho? É que o reino de Deus estava ali, pessoal. É isso que eu quero dizer, o que está aqui escrito. O reino de Deus chegou ali para expulsar o demônio. O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem de onde? É do reino de Deus, aleluia, eita glória. É isso aí que as pessoas muito não entendem. Eu já vi a pregação, já vi crente falando que eles morreram e não viram o reino de Deus. E quando Pedro, aleluia, naquela página que eu não me esqueci agora, que diz: nada eu tenho, eu não tenho dinheiro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta. O reino de Deus chegou na vida ali, pessoal. Eita glória. Tá entendendo, pessoal? Eita glória. É esse aí que eu digo. E como é que você diz que as coisas não é verdade o que está na Bíblia? Aleluia. Precisa ler mais a Bíblia e se arrepender, dizer que Jesus não existe. Porque se você acha que Jesus não existe, você também não crê que Deus existe. Aleluia. Que o Pai e o Filho são um. Aleluia. É Deus Pai e Deus Filho. Eita glória. Aleluia. Eu agradeço a Deus por esta palavra, em nome de Jesus, e abençoe, Deus, cada uma pessoa que esteja me assistindo, em nome de Jesus. Amém.